In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 16ª semana, depois de Pentecostes, dia 27 de setembro, dia da visita da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria à nossa casa. Celebrando São Cosme e São Damião. 2 médicos, hein? Então, vejam, a sua ciência, a ciência de curar o corpo, eles uniram também a sua fé. E ambas unidas, a ciência e a fé, né, operavam milagres, até para curar os corpos. Até para curar os corpos, operavam milagres. Né? Que coisa, hein? Que coisa, que coisa. Se o homem unisse tudo assim, queridos, toda a sua atividade fosse unida à fé. Agora eu estava lembrando da arte, né? A arte. Quanto a arte unida à fé, bom, no milênio, quanto não produziu de milagres de conversão. Né? De milagres de conversão. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma catedral, acho que é em Pelotas, onde eu fui visitar uma vez, com uns quadros naquela igreja de um santo da caridade, que eu não sei dizer o nome do santo, mas para arrancar, quem entra lá, arrancar a gente lá de dentro, na admiração daqueles quadros, daqueles milagres, daquele imenso amor, daquela imensa caridade, tirar a gente lá de dentro, quase que só a força. A gente sai de tão... E hoje a arte, a que serve a arte hoje, queridos? Meu Deus do céu, o que chamam de arte hoje? O que chamam de arte hoje? Que horror! Não, depois a arte sacra. A arte sacra. Claro, a gente podia falar daquele quadro homossexual de Palha, lá em Vicenzo, né? Mas eu estava lembrando, em primeiro lugar, a arte sacra está nas mãos de uma fábrica satanista lá no Vaticano há tempo. Basta lembrar, a gente lembra tanta coisa que não dá para dizer tudo, basta lembrar a própria aula Paulo VI. Quantas vezes eu entrei lá, tão inocente, participei lá daquelas festas. Mas agora, não, eu sempre me assustei com aquele quadro lá na frente da aula Paulo VI. Né? Aquela figura lá nunca me cheirou bem. Né? Aquilo lá me desculpe, até na minha vista bateu, né? Eu vi, não, você não pode, até na minha vista bateu. Né? Mas agora que a gente vê que aquilo foi tudo inspirado numa arquitetura satânica. Arquitetura satânica. E assim vai. Mas é tanta coisa. Já não é mais só no Vaticano, hein? Não é mais só no Vaticano. Então, tanta parte. Né? E sepulturas. Pensam naquela de Paulo VI e de sua mãe, não sei o que mais. Né? Se não me engano é Paulo VI. Enfim, é tremenda. Essa realidade é tremenda. E vão penetrando. É universal. Hoje, Lúcifer tomou conta universalmente de todas estas realidades. Não é mais a fé. No milênio cristão, isto é, desde a conversão de Clovis, o Franco, até a Revolução Francesa, tudo isso, todo o universo do conhecimento. Bom, se vão falar em filosofia hoje, a filosofia nem merece mais este nome. Né? A própria teologia, imagina chamar de teologia a heresia da libertação. Desculpe, isso não é teologia. Não é teologia, não é mesmo teologia. Isso não é teologia. A exegese. É o universo. O demônio penetrou tudo universalmente. Tudo.
Que horror, queridos. Estamos cercados, estamos cercados. É verdade, desde 2019, finzinho de 2019, já a ação de Lúcifer é realmente, diríamos, global. Né? Global. E por incrível, né? Também a saúde. Botou a medicina ao seu serviço. Né? E os médicos hoje não trabalham mais com a fé para operar milagres. Trabalham com Lúcifer para infectar a humanidade da mais insana moléstia jamais à vida, que é esse tal de transhumanismo. Toda a ciência, toda a tecnologia. As mais... Eu achava, na minha inocência, eu não posso dizer o nome aquelas instituições internacionais, inclusive em torno de medicina e de médicos, eu achava, que bonito, né? Até elas, queridos, até estas. Né? E é mais de uma, não pensar só numa. É mais de uma. Melhor não dizer os nomes. Então, sim, a própria medicina. E não pense os nossos médicozinhos espalhados pelo nosso interior, pelo nosso Brasil, que eles são inocentes porque simplesmente aplicam a política que lhes é imposta. Tá? Façam que nem os nossos médicos, nós temos dois aqui, né? Façam então que nem os nossos médicos que estão aqui conosco. Rebelem-se e não sirvam a Lúcifer e aos seus intentos malignos. Tá? Não sirvam, mas de jeito nenhum, não sirvam. Mas, infelizmente, a maciça maioria está a serviço. Né? E assim vai, queridos, assim vai. Né? Em todas as profissões, né? Que dizer da justiça, do direito? Né? Para não falar dos poderes constituídos, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? E os coláteros. Né? Tudo com essas leis satânicas. E o tremor que nós temos aqui no Brasil, agora que estamos em vésperas de eleições, o perigo que nós estamos correndo de sermos sufocados. Experimentamos por um breve tempo alguma esperança de verdadeira liberdade. Pode nos ser tolhida pelo mais negro comunismo, mais tremendo, mais vil, eu diria, porque é um comunismo sem ideologia, só por bandidagem, só para proveito próprio, só por bandidagem. O mais vil comunismo, que nem sabe o que é ideologia e se associa a qualquer ideologia só para lucro vil. É nesse perigo que nós corremos. É esse perigo. A violência fratricida e tudo mais. Olha, queridos, olha. A verdade é que de tudo isso não escapa a economia internacional, e que nós estamos assistindo e vivendo. Olha, queridos, ontem eu assisti um videozinho do Caio Alemão, eu morri de pena, de pena do Caio Alemão. Estão vendo tudo que essa famigerada luta que se promove na Europa vai produzir, e justamente sobre a Europa. E é tão difícil de tomar a atitude que precisa ser tomada. Né? Tão difícil. Mas isso é um que pode talvez tomar ainda. Tem uma esposa brasileira, pode vir para cá correndo. Mas e quantos não se lhes abre possibilidade nenhuma.
Quantos são aqueles que estão fugindo agora, lá, daquele país que convocou os homens? Estão fugindo todos, estão fugindo. Quantos estão fugindo? Quantos estão fugindo? Você pode falar, você pode falar. Olha a situação que nós estamos na economia e em relação à paz. Em relação à paz. Aliás, por falar em economia, ontem eu dizia, né? Francisco, com a sua economia lá em Assis, com aqueles jovens, nada de fé. Mas o que querem fazer com uma economia sem fé? Que milagre querem produzir? Não, a situação econômica do mundo é de tal monta que só por um verdadeiro milagre. Alguém vai pensar que vamos ter uma cabeça brilhante que vai tirar a economia mundial do fosso onde se lançou, senão somente por um milagre divino. Mas não invocam a Deus. Nos seus documentos sequer dizem o nome de Jesus. Não levam para a fé. Não levam em nada para a fé, para a religião. Mas o que esperar? Que esperar? Que esperar da economia, senão esse estouro que nós estamos para nos preparando para ver, para receber. E quanto mais demora, quanto mais se adia, pior será. Virá, mas que estourará essa bolha, mas não tenho o mínimo de dúvida. Mas prometeram para agora, era dia 24, não veio nada. Pois então, quanto mais demora, pior será. Ela vem com certeza. Quanto mais demora, pior será. Eu até forjava uma teoria a dizer que de repente vai ser de fato... Não, porque o clima é de um enfrentamento universal catastrófico, de verdadeira hecatombe para a humanidade. O clima é tal que talvez seja a crise econômica que vai friar isto, pelo menos por alguns meses, por um ano, quem sabe, para não estourar já. E quando estourar, não estourar com essa força que eles estão dispostos a fazer. Estão dispostos. Mas quem escutou os discursos pronunciados na ONU, quem escuta as manifestações dos governos em todos os lados, quem vê o movimento dos povos, não fica com dúvida nenhuma. Eles estão dispostos a explodir tudo, até porque eles pensam que tem os seus bunkers. Não é só que nem eu aqui, um buraco que não consigo construir nada. É o buraco do padre. Que não consegue botar uma coisa ali, né? Não, eles têm a sua coisa já pronta, acabada, cientificamente construída, muito bem provida de tudo, obrigado. Tudo. Não sabem eles o que é Deus, né? Não sabem eles o que é Deus. Não sabem. Mas enfim, eles... Então, para eles, tanto se lhes dá, se explodem o mundo. Tanto se lhes dá. Estão dispostos. Só talvez uma crise econômica mais verdadeiramente arrasante poderá talvez adiar, diminuir um pouco essa sanha assassínia. Uma sanha assassínia. E tem gente aqui no Brasil defendendo que o Brasil também tenha bomba atômica. Tem gente no Brasil defendendo, querendo que o Brasil também tenha bomba atômica. Participe desta sanha assassínia. Mas que loucura! Isso é uma cabecinha de porongo. Essa gente tem cabecinha de porongo. Não é possível, não é possível. Queridos, sem a fé, sem a religião, toda a realidade humana acaba nisso aí. Acaba em tudo isso aí. Não serve a nada a ciência, a técnica, todo o desenvolvimento humano não serve a nada sem a verdadeira religião, sem Deus. Não serve a nada.
não serve. Eles acham que sim, porque agora eles querem com o transhumanismo, eles querem a vida perpétua, a vida eterna. Eles querem. Eles acham que vão conseguir a vida eterna. O homem ligado à internet, às coisas, a ciência da máquina, de a vida eterna. É uma loucura, uma insanidade. Uma insanidade. É isso que leva. É a isto, é a essa destruição da igreja, é a essa extinção da humanidade, é a essa insanidade que leva toda a realidade que se ausenta de Deus, da verdadeira religião, da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.